Amém? A palavra hoje está lá em Mateus. Mateus 13, versículo do 24 ao 30. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio. E o tema é... Pode pôr, Simon? E aí? Joio ou trigo? E aí? O Senhor nos pergunta hoje, e aí? Joio ou trigo? Que essa perguntinha fique na nossa cabeça, para que no final de tudo, nós possamos escolher quem nós somos. Amém? Lá em Mateus 13, 24, a parábola do joio diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou... Peraí, eu estou lendo errado. Não, estou não. Que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Juntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? É uma parábola muito conhecida, né? E aqui, o Senhor nos pergunta: quem somos? Porque o trigo é a semente boa. O trigo é aquela pessoa temente ao Senhor. É aquela pessoa que está com a vida em Deus, que está ali certinho. O trigo é aquele que o Senhor ele vai pegar, ele vai colher, ele vai guardar, ele vai cuidar até a chegada do Senhor. O trigo são aqueles que vão subir com o Senhor. É aquelas pessoas que estão dispostas a aprender. São as sementes boas. As pessoas que estão com o coração aberto para fazer a vontade de Deus. É aquele que anda ali, ó, certinho com o Senhor. Ele foi lá, né? Arou a terra, adubou, colocou uma semente boa. E o trigo vai crescendo. E às vezes, para aquele trigo ser um trigo fervoroso, há algumas sementes ruins. O inimigo vai lá e coloca no meio do trigo uma semente podre, que é o joio. O joio é a semente ruim. O joio, ele é colocado ali na boa terra pelo inimigo. O joio é aquela pessoa que não anda conforme a vontade de Deus. O joio é aquela pessoa que anda conforme as suas vontades, conforme a sua verdade, conforme os seus achismos, os seus egos. É aquela pessoa que anda conforme a si, que não tem nada de Deus. E o joio, ele é colocado ali, eles têm que crescer junto com o trigo. Por quê? Se o Senhor, dependendo da safra, dependendo do crescimento, dependendo do tempo em que ele for colher, o trigo também vai embora. Não vai só o joio, o trigo também vai. Então o Senhor, ele é tão cuidadoso com as nossas vidas, que ele deixa com que o joio cresça junto com o trigo. Porque na hora que o trigo cresce, dá os seus frutos, as suas sementes, na hora certa,
O Senhor, Ele vai, o joio cresceu junto com o trigo, Ele separa o que é bom do que é ruim. E aqui diz que o joio, Ele pega, Ele separa e depois ele vai ser queimado, porque o joio não presta para nada. Então, se a gente colocar na nossa cabeça, o que é que eu tenho sido hoje? Será que no meio de uma plantação, eu tenho sido uma semente boa? Ou eu tenho sido uma semente ruim que está crescendo junto com semente boa? O que é que eu estou aprendendo com as coisas boas, com aquela semente boa? Eu estou ali crescendo juntinho, sabe? Aprendendo as coisas boas, trazendo para nós. O Senhor, Ele tem moldado, o Senhor tem falado, Ele tem trazido tantas palavras de mudança para nós, sabe? Do nosso caráter, das nossas atitudes, porque o Senhor Jesus está voltando. Está muito próximo da vinda do Senhor. E Ele traz essas palavras para que nós nos coloquemos em nosso lugar, para que a gente ache a nossa posição, para que a gente siga algo bom. Porque se tem um lugar que o Senhor não mexe, é nas nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho em que vamos trilhar. O Senhor, Ele nos apresenta as coisas boas. Olha, se você andar comigo, vai ser difícil? Claro que vai. Não é fácil para ninguém, mas eu estarei contigo. Eu estarei contigo em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, fazendo com que nós aprendamos nos dois. Nos momentos ruins a gente aprende, nos momentos bons nós também aprendemos. Mas o que nós temos que aprender é estar diante de Deus. Sabe, é não deixar que a presença do Senhor se afaste de nós por problemas ou pelo joio. Imagina, você ali crescendo e uma coisa grudada ali na tua perna, não querendo que você cresça ou tentando, sabe, fazer com que você não evolua, com que você não cresça. Mas para tudo tem a hora certa. Tem a hora certa de fazer a separação das coisas boas e das coisas ruins. Hoje é o dia de nós escolhermos quem somos perante ao nosso Pai, quem somos perante a uma terra fértil que Ele tem ministrado nas nossas vidas. E Ele pergunta, e aí? É joio ou é trigo? Porque não dá para ser os dois. Não dá para ser os dois. Não dá para a gente ser meio bom e meio ruim. Ou somos todos ruins ou somos todos bons. Sabe quando a gente vai na feira, a gente compra aquelas laranjas bem bonitinhas, coloca lá. Aí conforme vai passando o tempo, não tem sempre uma que está meio mofada? Já aconteceu? E aquela ali ruim, passando o tempo, o que acontece? Vai deixando com que as outras fiquem ruins também. Só que quando a gente percebe que aquela tá ruim, a gente tira aquela ruim da fruteira e as outras ficam ali, né? Com o tempo ficam boas. Então elas estavam juntas, mas teve a hora certa de tirar a coisa ruim, jogar para fora e deixar com que as boas ficassem ali no seu tempo, crescesse. E o joio e o trigo, eles crescem juntos. Muitas vezes para saber se realmente nós somos trigo. Porque é difícil a gente crescer com algumas, sabe, com o inimigo ali. Você fazendo tudo certo, tem alguém do seu lado te colocando para baixo. Esse é o trigo. Você é recebido uma ordem, sabe, olha, a partir de hoje todo mundo vai usar máscara. O trigo usa máscara. O joio não vai usar ainda, vai falar, ai, você é boba, vai ficar usando máscara? Ai, sai pra lá. Sabe, o joio é aquele que sempre tem algo ruim a falar. É aquela pessoa que não faz com que a gente cresça. É aquela pessoa que traz más notícias. É aquela pessoa que traz coisas ruins, mas mesmo assim cresce ao nosso lado. Para ver quem somos. Quando uma pessoa vem e traz uma notícia ruim para nós, qual que é a nossa atitude? A nossa atitude de trigo é falar, não. Sabe, o Senhor é comigo.
Não importa o que aconteça, eu sou fiel. Sabe, eu estou ali na presença, eu sou com Deus. Sabe, a pessoa vem, faz uma mentirinha aí, dá uma enganadinha aí. A pessoa, não, eu não posso, porque eu sou temente ao Senhor. E o joio vai, sabe, tá sempre no seu pé. Sempre no seu pé, sempre falando algo ruim, sempre querendo te cutucar para que você não cresça. Porque ele sabe que quando você cresce com algo ruim ali no seu pé, você cresce de uma forma mais forte. Porque quando o Senhor Jesus, ele olha, ele vai separar. Então nós precisamos ser fortes, porque no dia que ele vier, vai ser essa a separação. E nós precisamos estar com ele, viver a vida eterna com o nosso Pai. Então hoje ele nos sacode, sabe, de uma maneira leve, delicada. Ele quer que nós mesmos, olhe para dentro de cada um de nós, para que a gente se analise, para que a gente veja quais são as nossas atitudes, para que eu defina se eu sou trigo ou se eu sou joio. Até hoje, as minhas atitudes têm dito que eu sou quem? Que eu sou trigo ou que eu sou joio? Porque é muito fácil, sabe, a gente sempre fala, é muito fácil no ambiente, sabe, que está todo mundo aqui, eu ser o trigo. E quando eu estou sozinho? Quando eu estou na minha casa? E como eu trato as pessoas lá no meu trabalho? Quando eu pego um ônibus, sabe? Como é que eu ando nas minhas finanças? Eu tenho sido organizado, eu tenho tirado ali o que é do Senhor, eu tenho sido generoso, sabe? Eu tenho ofertado na minha igreja, eu tenho acreditado na igreja, eu tenho acreditado nas palavras do Senhor Jesus, eu tenho acreditado naquilo que Ele tem para mim, independente de qualquer situação. Ou será que eu venho, que eu sento, eu ouço a palavra e saio murmurando? Isso é joio. Não seja joio. Sabe, quando você vier, abre os seus ouvidos, deixa o Senhor falar, retém o que é bom para você e se alimente daquilo que é bom. Sabe, saia daqui ministrando daquilo que o Senhor falou contigo. Se for uma palavra, amém, você aprendeu alguma coisa, mas vá, sabe, maquinando as coisas boas, se alimentando das coisas boas. Deixa as ruins para lá. A gente já sabe o que é ruim. Não precisa a gente ficar falando, ficar murmurando ou ficar questionando. O que importa é que eu venha de coração aberto e saia daqui trigo, e saia daqui forte, sabe? Aquela pessoa, porque o trigo alimenta. O trigo é o que faz o pão, é o que faz a torta, é o que faz o bolo, é o que faz as coisas que a gente ama. Todo mundo aqui gosta de bolo, não gosta? De pão, de coxinha, de o que mais? De pizza. E tudo isso é o trigo. Olha como o trigo é bom, não é? Com o trigo a gente faz coisa gostosa. Como é que o trigo proporciona coisas boas? Mesmo ele lá em formatinho de trigo, depois ele é amassado, ele é processado, não é? Então não é porque você é um trigo que as coisas ruins não vão te acontecer. Dói ser amassado, dói ser processado, mas é maravilhoso ser transformado num bolo de chocolate bem gostoso com um monte de calda e fazer as pessoas felizes. Você não fica mais feliz quando você come aquele bolo de chocolate bem gostoso? Nossa, que delícia! A gente sai até feliz. E foi um trigo que fez aquele bolo. Olha, a transformação que precisou. Então que nós desejemos ser trigo. Sabe esse bolo de chocolate? Deseje ser uma pizza bem gostosa, deseje ser uma coxinha. Estou falando assim, brincadeira, mas é verdade. O processo machuca, mas te faz mais forte. O processo dói, mas te faz bem. O processo machuca, te arrasa, te deixa no pó. Mas o final é coisa boa que Jesus tem para mim e para você. Então, se você está nesse processo aí de ser amassado, de ser processado, de ser moído, dê glória a Deus.
Fique feliz, porque você sabe que o final das contas, você vai virar algo bom, algo que agrada aos olhos de alguém, algo desejado. É tão gostoso quando alguém, eu gosto tanto de estar perto dessa pessoa, porque ela é alegre, ela me faz bem, ela me coloca pra cima. Quando eu tenho um problema, não, vai lá, vamos orar, vamos jejuar, vai dar tudo certo. Mas se deu tudo errado, ela também fala, não importa, não foi agora, mas vai ser depois, vamos orar. Sabe, não é gostoso estar perto de pessoas que nos colocam pra cima? Estar perto de pessoas que você pode contar os seus problemas e a pessoa vai orar por você, vai estar junto. Agora, vai contar os seus problemas pro joio. Todo mundo vai saber da tua vida. Ou então, ela vai ser aquela pessoa que vai fazer o contrário, vai colocar você mais para baixo. Eu tenho certeza que ninguém quer ser o joio. Porque na hora, sabe, da peneira, o joio vai ser queimado. A hora que a peneira do nosso Jesus vier, nós também vamos ser queimados, jogados lá no fogo do inferno. Eu não quero queimar lá. Quero ficar dando glória a Deus 24 horas para o meu Senhor. Então que nós possamos, que nós devemos, não é nem que nós possamos, é um dever nosso de desejar ser trigo. É um dever de temer ao Senhor. É um dever de querer ser melhor todos os dias. É um dever querer dar para o outro o nosso melhor. É um dever nosso fazer com que os nossos olhos brilhem Jesus. É um dever com a gente se olhar no espelho e se ver uma pessoa melhor. Porque nós sabemos que Jesus é conosco, que Deus é conosco. Ele deu o Filho dele lá numa morte de cruz para que hoje nós tivéssemos vida. E quando Ele fez isso, foi a maior declaração de amor que nós podemos ter. Você é amado, você é amada, o Senhor é contigo. Não desista, não desanime. Dê o seu melhor ao Senhor Jesus. Seja temente a Ele cada dia mais, sabe? Abra o seu coração para Ele cada dia mais. Deixe o Senhor Jesus fazer a vontade dEle. A vontade dEle é maravilhosa para nós. Às vezes nós nem sabemos. O Senhor, Ele deseja tantas coisas boas. Ele tem tantas coisas boas para nós, que às vezes nem a gente mesmo sabe, a gente nem almeja, a gente nem sabe a capacidade que temos. E o Senhor, aos poucos, Ele vai nos enchendo, sabe? Ele vai colocando talento ali no trigo, Ele vai colocando coisas boas. Não tem até aquela farinha que é fortificada, vitaminada, com o ferro que faz as coisas crescer? Sou eu e você. Esse trigo forte, que não se abala por poucas coisas, ou na verdade que não se abala por nada, porque sabemos que somos uma semente que foi ali germinada em terra boa, e essa terra é o nosso Deus, que faz com que a gente germine coisas boas todos os dias. E essa escolha de ser trigo ou joio é minha e sua. Eu escolho ser trigo todos os dias, por mais que possa ter dias que eu erre, mas a minha missão é levantar e falar: Jesus, me perdoa, eu quero ser trigo. A minha missão é ser trigo, a minha missão é ser trigo. Deseje ser o bem, sabe? Deseje ser um pedacinho de Jesus aqui na terra. Nós precisamos ser exemplo. Porque não adianta nada a gente falar, e na hora de agir, as pessoas não reconhecer aquelas palavras em nós. O joio, ele age assim. Ele está lá grudado no trigo. Então ele sabe o que é ser trigo. Só que ele não quer ser. Ele prefere ser ruim. Porque ele cresce junto. O trigo vai frutificar. Só que o joio não. Ele cresceu junto. Então ele sabe o que é ser bom. Ele está ali, ele está grudadinho com o exemplo do que é ser bom. Mas mesmo assim ele ainda é ruim. E quantas pessoas há no nosso meio assim, que cresce sabendo coisas boas, cresce sabendo quem é Deus, vê tudo frutificar, mas prefere ser joio.
escolheu ser joio. Então que hoje a nossa escolha seja ser trigo. Que nós possamos sair daqui hoje com a vontade de mudar, com a vontade de querer ser melhor todos os dias, com a vontade de fazer o bem, sabe? Com a vontade de parar, de pensar, quem eu estou sendo? Como será que as pessoas me lêem? Quais os frutos que eu estou dando? O que é que eu tenho frutificado? Sabe como as pessoas têm me visto? Eu tenho sido exemplo? Nós devemos. Se em alguma área de nossa vida nós não temos sido exemplo, nós devemos ser. Sabe? Será que, sabe, a gente às vezes se deixa bater por poucas coisas. E o trigo não. É forte. Então seja forte. Seja corajoso. Sabe, escolha ser trigo. Escolha no final ser aquele bolo gostoso que agrada as pessoas, né? Sabe quando você vai numa festinha, todo mundo mais esperado é o bolo. E todo mundo gosta. Todo mundo quer. Então seja essa pessoa que agrada. Seja essa pessoa que dá exemplo. Que entrega, sabe, que passa Jesus, que onde a gente passa fica o cheirinho do Senhor, que onde a gente passa fique um bom exemplo, sabe, que a gente não seja reconhecido como um joio. Nossa, ó, a Camila tá indo ali, ó, conhece Jesus, mas só pisa no pé dela para ver, ela fica de cara feia uma semana. Tô sendo joio. Ó, pisa no calo para ver. Ou passa no corredor e não dá a paz direito não para ver. Ó, ela vai ficar uma semana com a cara emburrada, nem vai dar a paz lá no grupo da igreja, vai falar nada. Vai passar de cara feia um mês. Isso é ser joio. Ai, irritadinha, isso é ser joio. Ai, tá irando facilmente. Isso é ser joio. Ai, não tem paciência. Isso é ser joio. Ah, não se preocupa com as coisas de Deus. Isso é ser joio. Ah, se preocupa com as coisas só que me agrada. Isso é ser joio. Procuro só em me agradar. Se eu estou bem, o resto não importa. Isso é ser joio. Às vezes você deixa de ficar bem. Às vezes você deixa de fazer para você ver o outro bem. Isso é ser trigo. Quando você tem coragem de tirar de você só para que o outro fique bem. Isso é ser trigo. Isso é ser trigo, isso é ser próspero, isso é ser de Jesus. Porque o Senhor, Ele veio aqui na terra, Ele só doou coisas boas. Ele não levou nada, Ele só doou coisas boas. Ele foi trigo, Ele só semeou coisas boas. O que nós temos semeado? Quais as sementes que nós temos lançado? Que as pessoas têm aprendido conosco? Quem tem sido esse trigo? Ou eu tenho sido joio? O joio atrapalha. O joio faz com que, sabe, as coisas demorem um pouquinho a acontecer, mas acontece porque o Senhor vê. O Senhor vê, como está aqui na palavra. Sabe, o joio ele cresce junto. O trigo ele cresce lá no espírito. E o joio cresce no ego, mas ele acha que ele é o bambambam. Tá ali o joio e o trigo crescendo, frutificando. E o joio achando que é trigo, mas tá só ali, sabe? Não teme, mas está crescendo junto. Na hora da colheita, que nós vamos saber quem somos. Na hora da colheita, o Senhor Jesus, Ele pega o joio e lança no fogo. E o trigo, ele é cuidado, ele é separado, ele é tratado, ele é levado com cuidado, como está escrito aqui. Ele é levado com cuidado ao celeiro, é guardadinho, e na hora certa vai estar lá com o nosso Deus. Então que hoje nós escolhemos ser trigo, que nós possamos sair daqui, sabe aquele triguinho bem bonitinho, cheio de, como que chama aquelas coisinhas assim, sabe? Não é bonitinho? Trigo compridinho, cheio de farpinha assim. Seja o trigo mais lindo da plantação. Seja o trigo maior, o mais forte, o mais lindo. Porque quanto mais lindo, quanto mais limpo você for, mais de Deus você é. E é isso que importa. Ser de Deus, ser reconhecido como uma pessoa de Deus. Que as pessoas olhem para nós e vejam a transparência, vejam Jesus, vejam coisas boas.
Que o Senhor Jesus hoje Ele nos fortaleça, para que nós tenhamos coragem de ser trigo. E quando o joio estiver aí do seu lado, é aí que você vai ser mais forte. Porque o joio só não vai aprender se ele não quiser. Escolhas. Escolhas. As nossas escolhas vai dizer quem somos diante de Deus. E cada escolha é uma renúncia na nossa vida. Então que nós decidimos renunciar o nosso eu, renunciar o nosso ego e anunciar o nome de Deus em nossas vidas, para que a gente seja um trigo lindo e perfeito nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele falou muito com cada um, assim como Ele falou muito comigo, e que essa palavra ela seja viva e eficaz em nossas vidas, que nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor Jesus, cheios de esperança, de paz, sabendo que há algo novo para nós, sabendo que o Senhor Jesus, Ele nos enche de amor, sabendo que com Ele nada, exatamente nada nos derruba. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.